Uma comissão vai acompanhar todo o fluxo de caixa do Estado em função do atraso do pagamento do 12º. A decisão foi tomada em uma reunião entre o governo e os poderes. O montante em atraso deve chegar a quase 280 milhões de reais. E para falar sobre esse e outros assuntos e também sobre reforma administrativa, a gente conversa ao vivo com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Secretário, ao contrário aí do que existia a expectativa, os poderes acabaram ficando acessíveis ao apelo do governo. Isso se deve basicamente a esta comissão que vai acompanhar o fluxo de caixa, porque aí fica mais transparente o processo? É isso? Esse fator é importante também, mas eu acredito que muito mais importante do que isso é a sensibilidade política e a sensibilidade e a preocupação com o Estado de Mato Grosso, que foi deixado claro pelos chefes de poderes e instituições. Quando nós conversamos com eles, desde a semana passada, o governador tem feito reuniões, nós percebemos claramente que os chefes de poderes e de instituição do Estado de Mato Grosso são homens e mulheres do seu tempo. São homens e mulheres do seu tempo. E estão atentos ao momento pelo qual passa o Estado de Mato Grosso e o Brasil, sensíveis a isso, entenderam a necessidade de juntos, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, formarem um pacto por Mato Grosso, para que nós possamos passar juntos esse momento de crise. E essa questão do 12º, na realidade, é um problema em duas etapas. O primeiro, que é o atraso, que a princípio foi superado nessa reunião do governo com os poderes. Né? Uhum. Agora tem uma outra questão, que é a proposta do governo em reduzir no ano que vem, no orçamento do ano que vem, em 15% o valor do repasse. O senhor acredita que isso vai ser possível? A proposta nossa é de reduzir 15%. Essa proposta já está lá na Assembleia, que é o local apropriado para que ocorra esse debate, né? É a Casa Legislativa. Se não for possível a redução de 15%, eu tenho certeza que essa sensibilidade política e atenção ao momento pelo qual passa o Estado de Mato Grosso, ela vai se repetir também na análise da diminuição do 12º. Se não for 15%, for 8%, for 10%, mas a redução que houver já vai ajudar a superarmos esse momento. Eu tenho certeza, convicção, e eu trago essa convicção como resultado dessas reuniões que falamos agora há pouco. Eu fiquei absolutamente convencido, aliás, todos nós, o governador Pedro Taques e todos os chefes de poderes e instituições que participaram dessas reuniões, estamos todos convencidos que é possível reduzir o repasse do 12º, é preciso só achar um consenso para isso. Falando sobre reforma administrativa, o governo tem como meta reduzir o custeio em 25%, então vai ter cortes drásticos? Nós teremos cortes importantes. Nós teremos, eu sempre tenho uma cautela em falar disso, porque para não falar que vai haver extinção de cargo, demissão em massa, porque aí você gera insegurança no servidor público que é pai de família, que é mãe de família. Nossa intenção não é causar essa insegurança. Agora, nós vamos fazer, por exemplo, a fusão de secretarias. A Secretaria de Ciência e Tecnologia haverá a fusão dela com a Secretaria de Indústria de Desenvolvimento Econômico. São duas secretarias que se unirão, formarão uma só, mas não perderão cada qual o seu foco de atuação. Por exemplo, a fusão da CECITEC com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não vai afetar a independência e a autonomia da UNEMAT, não vai extinguir a FAPEMAT. Nós vamos diminuir a máquina por dois motivos principais. São vários os motivos. Primeiro, a economia do dinheiro público, para que nós possamos gastar melhor o dinheiro público com menos dinheiro público. Gastar mais, ter mais efetividade. E o segundo
motivo, que são esses dois principais motivos que o governador Pedro Taques está buscando. O segundo motivo é Lúcio, Nayara e todos os que nos assistem. É dar mais celeridade às ações do governo para que cheguem no cidadão. Então, a máquina mais enxuta, além de economizar o dinheiro público, faz com que as demandas de interesse do cidadão cheguem mais rápido naquele que precisa. Secretário, o senhor acabou de falar em economia. A proposta, na forma como ela foi concebida, ela pode chegar a economizar quantos por cento em relação ao que o Estado tem de custeio hoje? A nossa ideia é economizar de 20% a 25% no custeio. Hoje, as nossas despesas elas estão baseadas principalmente no custeio e na folha de pagamento do servidor, que inchou nos últimos 4, 5 anos. E pode ter resistência aí nesse aspecto aí da fusão de órgãos que está presente na proposta de reforma administrativa? Nós esperamos que não, porque nós debatemos com as secretarias interessadas, com os órgãos interessados, com os servidores. Eu mesmo fui a uma audiência pública na Assembleia Legislativa para falar dessa fusão da CECITEC com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além disso, antes de encaminhar a reforma para a Assembleia Legislativa, e o projeto já está na Casa Civil, nós vamos apresentar aos nossos deputados da base, né? Lá na Assembleia nós temos, entre os deputados da base, ex-prefeitos, gestores de experiência. Então, é preciso que eles também façam as suas sugestões, depois que os deputados da base analisarem a reforma e promoverem as alterações, as sugestões que entenderem conveniente, aí nós vamos encaminhar para a Assembleia. Secretário, o governador cobrou do presidente em exercício, Michel Temer, esta semana o repasse do FEX. Já tem alguma resposta? É verdade, o governador foi a Brasília, conversou mais uma vez com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer garantiu ao governador Pedro Taques que o repasse do FEX de 2016, que era para ter ocorrido em janeiro deste ano, ainda não ocorreu, é de 400 milhões de reais, deve ocorrer, segundo disse o presidente da República, ele vai envidar esforços para ocorrer nos próximos 30 dias. Secretário, antes de encerrar aí, uma pergunta sobre política, né? Mais especificamente de eleições municipais e a eleição aqui de Cuiabá. Sim. O PSDB, partido do governador, tem o candidato, sim, o deputado Wilson Santos. Ele tem o desgaste lá por ter renunciado ao mandato de prefeito e, mais recentemente, um desgaste por conta aí da polêmica do servidor público em relação à revisão geral anual. E ele é líder do governo. Sim. Isso sugere que, de repente, vai ter um embate aí em termos de comparação do governo atual com o governo anterior, levando-se em conta de que o principal adversário de Wilson Santos é Emanuel Pinheiro, do PMDB? Eu acredito... Pode ser por aí? Eu acredito que pode ocorrer. Primeiro que desgaste, todos nós que estamos à frente da gestão pública temos desgaste. Nós, durante o dia, eu digo isso aqui com absoluta tranquilidade para todos os que nos assistem. Nós falamos muito mais não do que sim. Isso gera desgaste, nós não podemos atender tudo. Mas eu acho que vai haver essa comparação sim, porque, como você se referiu, o deputado Wilson Santos é líder do governo, é o candidato do governador, é do partido do governador e representa sim o nosso governo. Nós temos que dizer isso e digo isso com absoluta convicção, porque esse embate, essa comparação vai haver. E aí o cidadão cuiabano, nós os cuiabanos, vamos ter que refletir se o que queremos para Cuiabá é o que fizeram já com o estado de Mato Grosso, como nós o encontramos. E ninguém, como nós que estamos no governo, nós sabemos, ninguém sabe mais do que nós como nós encontramos o governo herdado do governo passado. Então, eu acho que nós, os cuiabanos, temos que refletir se queremos isso também para Cuiabá ou queremos que Cuiabá continue avançando. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço pelo convite e para mim é uma satisfação estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada.